Sabe, quando um corpo é a única testemunha de um crime, como é que os peritos fazem para que ele conte a sua história? E mais, como eles sabem se uma lesão aconteceu antes ou depois da morte? Parece coisa de filme, né? Mas, na verdade, é ciência pura. Hoje, a gente vai decifrar esse enigma. A resposta, olha só, está nos sinais que a própria vida deixa para trás. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, ela pode ser a diferença entre um acidente trágico e uma condenação por homicídio. Não tem mágica nenhuma aqui, é ciência. Vamos desvendar juntos como esse processo funciona, passo a passo. Então, vamos lá. Para a justiça, saber se uma lesão foi feita em vida ou depois da morte é, assim, uma das coisas mais importantes que o médico legista faz. É exatamente nesse ponto que o corpo, mesmo em silêncio, começa a contar a sua história. Para a gente entender bem o peso disso, vamos imaginar uma situação, um caso hipotético, que vai ser nosso guia. Pensa na cena. Um corpo, cheio de fraturas, é encontrado no fundo de um despenhado. A primeira pergunta que vem à mente é: a pessoa caiu e morreu? Ou será que ela foi assassinada e depois jogada lá de cima para parecer um acidente? A verdade, como a gente vai ver, está escondida nos tecidos da vítima. E a chave para resolver esse nosso enigma todo tem um nome: reações vitais. Guarda bem esse nome, porque ele é o conceito central aqui. Pensa nisso como se fosse uma assinatura que a vida deixa na lesão. É a prova de que o corpo estava funcionando, lutando, reagindo na hora do trauma. Tá, mas o que é exatamente uma reação vital? Bom, é qualquer resposta do corpo que só pode acontecer enquanto ele está vivo, funcionando. Coisas como inchaço, coagulação do sangue, inflamação, tudo isso são processos ativos. Já um corpo sem vida, bom, ele é passivo, ele não reage a mais nada. E para essas reações acontecerem, não é uma coisa só. Vários sistemas precisam estar trabalhando juntos, em harmonia. O coração tem que estar batendo para bombear o sangue, o sistema imunológico tem que mandar as células de defesa e o metabolismo tem que dar energia para tudo isso. Sem essa verdadeira orquestra biológica, uma lesão é só um dano num tecido que não reage mais. Ok, vamos começar pelo começo. As primeiras pistas que um perito busca são aquelas que dá para ver a olho nu, sabe? No primeiro exame. São chamados sinais macroscópicos. E a pista macroscópica mais óbvia, e talvez a mais importante de todas, é o sangue. O jeito que o sangue se comporta numa ferida, nossa, ele conta muita coisa. Porque um coração batendo empurra o sangue com pressão, o que é totalmente diferente do sangue só escorrendo pela gravidade num corpo que já não tem vida. E olha, a diferença aqui é gritante. Numa lesão em vida, a pressão do sangue faz com que ele entre nos tecidos, sabe? É isso que forma o roxo, o hematoma que a gente conhece. O coágulo que se forma ali é firme, ele gruda. É um sinal claro de que as plaquetas estavam trabalhando. Agora, compara isso com uma lesão feita depois da morte. O sangue só escorre, sem força. Se formar algum coágulo, ele é mole, frágil, sai com um simples jato d'água. A ferida fica meio branca, justamente porque não teve essa infiltração, não teve reação vital. Essa ideia resume tudo, né? Aquele coágulo firme, bem grudado, é a prosa física de que o coração estava batendo, bombeando sangue para tentar fechar aquela ferida. É um sinal de vida que não deixa dúvidas. Agora, a segunda grande pista visual é uma coisa que a maioria das pessoas nem pensam a respeito. O jeito como as bordas de um corte se comportam. A elasticidade da nossa pele, o tônus dos músculos, coisas que só existem em vida, fazem toda a diferença. O ponto principal é o seguinte: em vida, quando a pele é cortada, as fibras elásticas e os músculos em volta meio que puxam a pele. Isso faz com que as bordas da ferida se afastem, fiquem abertas. Depois da morte, essa tensão toda some. Então, um corte num corpo sem vida vai ter as bordas bem juntinhas, quase coladas. Não tem mais aquela força viva para puxar e abrir o corte. Olha, essas pistas a olho nu já são bem fortes, né? Mas a prova final, aquela que não deixa nenhuma dúvida, está escondida no nível que a gente não enxerga: o microscópico. Agora é a hora de ir para o laboratório. É o seguinte: se a pessoa sobreviveu, mesmo que por alguns minutos depois da lesão, o corpo dela ligou o sistema de defesa na hora. Começa a chamada reação inflamatória. O que é isso? Significa que as células de defesa, os leucócitos, começam a correr para o lugar no machucado. É como se o corpo mandasse a sua própria equipe de primeiros socorros para a cena. Um corpo que já não tem vida, claro, não tem mais essa equipe de emergência. E o mais incrível de tudo é que essa análise no microscópio funciona quase como um relógio. Pensa só,
Se a lesão aconteceu só 2 minutos antes da morte, o perito vai achar os vasos sanguíneos cheios e as primeiras células de defesa chegando. Se passaram 10 minutos, a cena já é outra, com outros tipos de células ali na área. É um verdadeiro relógio biológico que mostra por quanto tempo a pessoa sobreviveu à lesão. E não para por aí. Além de olhar as células, a bioquímica moderna dá mais uma prova. Quando a gente se machuca em vida, o corpo solta uma espécie de alarme químico, substâncias como a histamina e a serotonina. São elas que dão um start na resposta inflamatória. Então, medindo a quantidade dessas substâncias no local da ferida, o perito sabe se o alarme do corpo tocou ou se ele já estava em silêncio. Tudo bem, agora que a gente já entendeu a base, vamos aplicar isso a uns cenários bem mais complicados. Um corpo achado num incêndio, por exemplo. Isso traz um monte de pistas diferentes. Vamos focar no fogo. Como é que se sabe se a vítima já estava morta quando o incêndio começou? A resposta para essa pergunta está num sinal super clássico da medicina legal, o sinal de Montaut. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples e, olha, muito poderosa. Basicamente, é procurar por fuligem, aquelas partículas de fumaça, de carvão, lá no fundo das vias respiratórias, na traqueia e nos brônquios. E a lógica por trás disso é: não tem como contestar. Para a fuligem chegar lá no fundo, na traqueia, nos brônquios, a pessoa precisa estar respirando, puxando o ar para dentro. É o ato de inspirar que leva a fumaça para os pulmões. Se a pessoa já está morta, ela não respira mais. A fuligem até pode sujar a boca ou o nariz por fora, mas ela simplesmente não tem como entrar no sistema respiratório. E o sinal de Montaut não costuma vir sozinho. O perito também vai procurar por monóxido de carbono no sangue, que só entra no corpo se a pessoa estiver respirando a fumaça, e também vai olhar as bolhas da queimadura. Se a pessoa estava viva, essas bolhas se enchem com um líquido cheio de proteína, outra reação vital. Num corpo já sem vida, elas ficam secas. Juntando esses 3 sinais, o quadro fica bem claro e pode mostrar que um incêndio foi, na verdade, usado para esconder um crime. Beleza! Agora que a gente está com todo esse conhecimento na mão, vamos voltar para o nosso caso lá do começo, o do despenhadeiro. É hora de aplicar a ciência para resolver o mistério. Pronto, estamos de volta à cena do despenhadeiro. O corpo está na mesa de autópsia e o perito não está olhando só para as fraturas, ele está procurando por aquela tal assinatura da vida, que a gente aprendeu a identificar. E agora é o momento da verdade. Se o perito encontra sangue infiltrado nos ossos, se ele vê inflamação nos tecidos, a conclusão é uma só. A pessoa estava viva quando caiu. Foi um acidente. Agora, se as fraturas estão limpas, branquinhas, sem nenhuma reação vital, a história é outra, bem mais sombria. A vítima já estava morta. A queda foi só uma encenação para esconder um assassinato. E o caso muda de acidente para homicídio. Essa diferença entre lesão em vida e pós-morte é só um capítulo do que um corpo pode revelar. Isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se o corpo é a cena primária de um crime, que outras histórias silenciosas a ciência forense ainda pode descobrir e nos contar? É algo para se pensar, não é? A gente fica por aqui.